A ceia do Senhor é a mais bela celebração da igreja. A mais bela celebração da igreja. Por quê? Primeiro, porque ela foi uma ordenança de Jesus. Assim como nós tratamos na lição passada sobre a ordenança do batismo, não o sacramento, ordenança do batismo, a ceia do Senhor também é uma ordenança, a segunda ordenança do Senhor Jesus para a igreja. E a ceia do Senhor, ela tem um tríplice aspecto. Isto porque, quando Jesus partiu o pão, ele disse, isto é a minha carne que é dada por vós. Quando ele distribuiu o cálice, ele disse, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Comei dele todos e bebei dele todos. Aí Jesus disse assim, fazei isso todas as vezes, ou seja, repitam este ato, todas as vezes que beberdes e que comerdes, em memória de mim. Então, quando nós estamos ceando, nós estamos repetindo um ato que foi feito pela primeira vez pelo nosso Cristo. E nós fazemos isso em memória. É uma celebração que nos faz lembrar da morte dele. Mas Jesus disse assim, vocês vão fazer isso até que eu venha. Então, nós apontamos para o passado, porque é uma memória. Estamos no presente, movidos por essa expectativa escatológica, mas aponta para o futuro, porque é até que ele venha. Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Estamos nas nossas lições bíblicas Escola Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e na aula de hoje estudaremos a lição de número 10, do dia 10 de março de 2024, primeiro trimestre de 2024. E vamos estudar nesta aula sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O texto áureo está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, é o texto clássico da ceia do Senhor, né? Paulo tratou sobre isso nessa primeira carta aos Coríntios, nós vamos entender isso na aula de hoje, ensinando a ordem do culto para a igreja de Corinto, né? Paulo estava ensinando uma igreja que tinha todos os dons, mas que tinha diversos desajustes. Aí Paulo vai ajustar as coisas na igreja de Corinto, e dentre estas coisas que Paulo ajusta, ele fala do culto da ceia, a ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes, não é só uma vez por mês, não é uma vez por ano, não é uma vez por semana, aqui não há uma ordem de quantas vezes isso deve ser feito, mas Paulo diz assim, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, olha só, os três aspectos que nós falamos agora aqui, anunciamos, quem anuncia é porque está no presente. Anunciamos a morte do Senhor, e isto aponta para o passado, até que venha. Deixa eu fazer isso aqui de preto. Até que venha. Isso aqui aponta para o futuro. Então, nós estamos aqui, pensando no presente. Estamos pensando no passado. E aqui estamos no futuro. Então, por isso que eu disse, e foram as minhas palavras iniciais na aula de hoje, a ceia do Senhor é a mais sublime celebração da igreja, porque ela envolve presente, passado e futuro. Ela envolve um passado de sofrimento de Cristo, envolve um presente de alegria para a igreja, porque Jesus ressuscitou, e envolve um futuro glorioso que nos aguarda. Meu Deus do céu, um negócio desse dá para fazer um estudo bíblico, um seminário, eu já penso nisso. Um trem assim, bom para a igreja. A palavra-chave, comunhão. O que é comunhão? É participação em comum de crenças e ideias. A ceia fala de comunhão. E nós vamos aqui tratar na aula de hoje sobre quem deve participar da ceia. Comunhão. O que é comunhão? É aquilo que é comum. Aquilo que é comum. Não existe comunhão se não comungarmos das mesmas coisas, se não tivermos coisas em comum. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos. Eu vou abrir o máximo que eu puder aqui esse texto, vou esconder lá o
texto, o termo leitura bíblica em classe. Aliás, vou fazer assim, ó. Que assim vai ficar melhor para a gente ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Vamos lá. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, a gente se ajunta para celebrar. Você vê que crente já gosta de comer lá há muito tempo. Aliás, desde o Antigo Testamento, desde o povo de Israel que pediu carne, comeu até sair pelos olhos, né? É uma hipérbole, na verdade. Mas Paulo está dizendo, ó, a ceia do Senhor, vocês não se ajuntam para comer, gente, é para celebrar. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Uns comem muito e outros não comem nada. Não tendes, porventura, casas para comer? As palavras de Paulo são duras aqui, né? Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória. Guarde esse tempo que nós vamos precisar dele daqui a pouco na aula. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, olha, outra coisa, semelhantemente, depois de cear, guarde esse termo também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, não era qualquer pão, era aquele pão. Que pão é esse? O pão que simbolizava o corpo de Cristo. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este, era aquele cálice que simbolizava o sangue de Cristo. Toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais. Então a ceia é uma anúncia, um prenúncio, uma declaração. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Ah, mas pastor, é legal anunciar a morte de Jesus, é. De Jesus por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo para todo sempre. A gente fica sem jeito de anunciar a morte de quem não ressuscitou. De quem morreu, está morto lá, ou esperando Jesus arrebatar a igreja para ressuscitar, ou esperando o arrebatamento para o julgamento final. Mas anunciar a morte de Jesus é maravilhoso. O evangelho é paradoxal, não é? Esses são os paradoxos do evangelho. Anunciar a morte de Jesus é glorioso porque Jesus ressuscitou. Anunciais a morte de Jesus, anuncie e até que venha. Ou seja, só pode vir, gente, só pode vir aquele que morreu, mas está vivo. Porque se ele não tivesse vivo, ele não podia vir. Como diz o mineiro matuto, é ou não é, uai? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, guarde esse termo indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, guarde isso, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Por causa de quê? Por não discernirem o corpo do Senhor. Há muitos fracos e doentes. O que é discernir? É ter consciência, é ter convicção do que se está fazendo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. E tem uns que até dormem. Quem dorme pode até ter vida, mas não tem consciência, está inerte. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, ou seja, se nós avaliássemos as nossas próprias atitudes, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer o quê? A ceia do Senhor. Esperai uns pelos outros. Por quê? Porque isso aqui é uma celebração. Mas se algum tiver fome, ou seja, Paulo fala comer, mas lá atrás ele já tinha falado de celebrar. Aí ele diz, na hora de comer a ceia, não venha comer com fome. Porque se algum tiver fome, coma em casa,
para que vos não ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-las aí, quando forem ter convosco. Introdução da nossa lição. Pastor José Gonçalves vai nos dizer o seguinte na introdução. Vai nos dizer o seguinte na introdução. Ao longo... Deixa eu jogar isso para cá. Ó. Ao longo... Agora volta para cá. Ao longo da história da igreja, a ceia do Senhor, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. E eu já falei o porquê ela é uma das celebrações mais significativas. O cristão, nesse sentido, então, o cristão pode contemplar a ceia do Senhor sobre 3 perspectivas. Quais são as 3 perspectivas da ceia do Senhor? Primeiro, um olhar para trás, nós já falamos isso aqui, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente, quando vê a sua real condição diante de Deus e como fui alcançado pela graça de Deus, ou seja, eu estou celebrando a ceia, eu não era digno, mas agora sou, porque a graça de Deus me alcançou. E terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Pronto, tratamos disso aqui, falamos isso aqui já de forma incisiva. Vamos para o primeiro ponto da lição. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana. O que é a tradição romana, gente? Igreja Católica Romana. A tradição romana, os católicos romanos, eles compreendem, até hoje, de forma literal, as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Este cálice. Eles entendem que, no momento da ceia, os elementos se convertem no corpo e no sangue de Cristo. É o que nós chamamos teologicamente de teoria da transubstanciação, porque se transformam, para os católicos romanos, os elementos da ceia se transformam no corpo mesmo. Eles acreditam que estão mesmo comendo o corpo de Cristo. Quem é católico sabe disso. Eu nunca fui, mas estudei sobre a ceia na visão católica. É por isso que eles não comem a hóstia, por exemplo. E eu já vi irmãos me perguntarem, pastor, eu posso mastigar o pão? Pode, irmão, não tem problema nenhum. Porque aquilo ali não é uma transubstanciação. O pão não se transformou no corpo de Cristo. Eu vou te falar o que é já já. Por outro lado, nós precisamos entender as palavras de forma literal e não metafórica. Se nós, aliás, precisamos não. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não metafórica cria problemas de natureza exegética. Quais são esses problemas? Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Jesus estava falando com os discípulos, isso aqui é o meu corpo que é partido por vós. O pão que ele estava comendo ali não se transformou no corpo, até porque ele estava ali de forma corpórea, ok? Então, a doutrina da transubstanciação é uma heresia, é um equívoco. Na tradição protestante, o que o irmão Lutero, Martinho Lutero, achava? A tradição luterana diverge da católica, mas Lutero não conseguiu abandonar, assim, essa... Claro, ele foi instruído no catolicismo romano, ele não conseguiu abandonar totalmente a visão católica. Então, ele afirmava que o corpo físico de Jesus não... Aliás, ele dizia assim, não se transforma, tá, gente? O pão não se transforma no corpo físico de Cristo, mas o corpo físico de Jesus está presente. Nós chamamos isto aqui de doutrina da consubstanciação. Transubstanciação é lá. Lá se transforma, aqui contém, por isso consubstanciação. Então o catolicismo romano ensinou Lutero e dizia, e afirma até hoje, na ceia os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo. A gente come mesmo o corpo, come mesmo o sangue de Cristo. Transubstanciação, se transforma. Lutero dizia, não é assim não, vocês entenderam errado, na verdade não se transforma, mas contém. Tanto o pão contém o corpo, quanto o cálice contém o sangue. Doutrina da
consubstanciação. Qual é a nossa posição? A posição cristã e a posição pentecostal. O pão simboliza o corpo e o vinho, que é o nosso caso, é um suco de uva, simboliza, é um símbolo, é uma celebração. Aí a gente vai entender, a gente não tem tempo para falar aqui, mas eu vou falar algumas coisas, eu fiz um estudo sobre isso, para a gente entender um pouquinho dessa questão da ceia a partir da Páscoa. Não é? Na Páscoa, a gente tinha vários símbolos. Então, eles comiam ervas amargas para simbolizar o sofrimento do Egito. Eles comiam pães sem fermento para simbolizar a separação do povo de Deus no Egito. Eles matavam um cordeiro, simbolizando o próprio Cristo, que era o libertador. Então, a Páscoa estava envolta em símbolos. Símbolos. Então, estando a Páscoa envolta em símbolos e Jesus estabelecendo a ceia a partir da Páscoa, na verdade, a gente precisa entender os elementos da ceia como um simbolismo. E quando é que esse simbolismo ocorre? No momento da celebração. Então, acabou a celebração, acabou o simbolismo. Jesus falou, fazer isto em memória de mim. Então, acabou a celebração, acabou o simbolismo. Nós também enfatizamos o aspecto memorial. O que é ter memória? É lembrar. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos lembrando, tendo uma memória daquilo que Cristo fez. Então, é um aspecto memorial, é um símbolo memorial. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão. Isso aqui é uma discussão. Ó. Para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Eu concordo com isso aqui, porque eu já vi gente ensinando, se a ceia do Senhor é Cristo, meu amigo, aí é transubstanciação, ou pelo menos consubstanciação. A ceia do Senhor não é Cristo. A ceia do Senhor é um ato cerimonial simbólico do que Cristo fez e nós fazemos debaixo de uma ordenança de Cristo, lembrando do seu sacrifício, da sua ressurreição, porque nós só estamos fazendo porque ele está vivo e lembrando que ele vai voltar. Então eu ouço pessoas dizerem, pastores no Brasil dizendo, se a ceia é Cristo, quando eu peco, me tiram Cristo. Isso é um absurdo, A ceia é para quem está em comunhão. É simples, é só estudar. E vou repetir o que eu disse agora há pouco, não dá para fazer uma explanação enorme aqui, mas é possível estudar e ensinar sobre a ceia de forma muito tranquila. Então a ceia é para os que estão em comunhão. Outra coisa que a gente precisa entender, a ceia é para a família. Quem pertence à família? Jesus falou, meu pai, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Por que a ceia é para a família? Porque Jesus estabeleceu a ceia a partir da Páscoa. E a Páscoa era a primeira festa de Israel que era celebrada em família. Se a família fosse pequena, convidava outra família para comer o cordeiro, tinha que comer tudo, não podia deixar sobrar nada. Não é? E era uma celebração em família. Então, a ceia é uma celebração em família. Pronto, simples assim. É possível fazer toda uma defesa, explanação hermenêutica, exegética disso aí, é possível de forma muito tranquila. É só utilizar a hermenêutica histórica gramatical, o método hermenêutico histórico gramatical, que a gente percebe isso. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Segundo ponto, o propósito da ceia do Senhor. Primeiro parágrafo, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o nosso querido irmão apóstolo Paulo, foi quem mais disciplinou sobre isso, destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Como eu disse agora há pouco, a gente não gosta de ficar anunciando a morte dos outros não, hein? Mas a do Senhor pode anunciar, porque ele está vivo. Isso aqui está no texto que nós já lemos agora há pouco ali. Ele está vivo. E Jesus disse que nós temos que fazer em memória. Na ceia, na ceia do Senhor, celebramos. Olha, por que celebramos a vitória? Porque Jesus está vivo. Anunciamos a morte,
A vitória de Jesus na cruz, então, está implícita nesse anúncio da morte, e nós celebramos também a vitória de Jesus, porque ele ressuscitou, está vivo e breve vai voltar. Segundo parágrafo do segundo ponto, sobre o propósito da ceia: proclamar a segunda vinda de Cristo. Estou sendo aqui incisivo, repetitivo, porque de propósito, porque isso é importante, não é? Até que eu venha. Jesus disse isso. Então, nós anunciamos também, proclamamos a segunda vinda de Cristo. Na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Cristo na cruz, mas também o seu olhar está no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. É 1 Coríntios capítulo 11, versículos 26. Até que eu venha. É como se Jesus estivesse dizendo, depois que eu vier, vocês não precisam celebrar a ceia mais não. Até porque Jesus disse aos discípulos, quando instituiu a ceia: não bebereis mais deste fruto da vide, até que eu esteja convosco no reino do meu Pai. Em outras palavras, Jesus está falando assim, Paulo está falando porque ele recebeu do Senhor e ensinou para a igreja. É só até que ele venha, porque quando ele vier, a gente não precisa celebrar mais. A gente vai estar com ele e ele mesmo vai fazer essa celebração novamente. E escatologicamente falando, ao estudar escatologia, nós sabemos que após o arrebatamento, a igreja vai para onde? Para as bodas do Cordeiro, que é uma ceia onde Cristo vai servir a igreja. Na sala de aula, nesse momento, eu falo com os alunos: dá um glória a Deus aí, meu filho, porque vai ser bênção. Terceiro parágrafo do segundo ponto: celebrar a comunhão cristã, porque é uma celebração em família, e família comunga, participa das mesmas coisas. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada, falei isso agora há pouco, à questão das divisões na igreja de Corinto. Tinha 4 grupos na igreja de Corinto. Então, haviam divisões lá. E aí Paulo escreve falando sobre essas divisões, 1 Coríntios, né? Ele fala sobre isso. Paulo reprova essas... Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Paulo reprova essas divisões, 1 Coríntios 11 e 17. E depois, Paulo vai ensinar que eles precisavam esperar uns pelos outros para celebrar a ceia juntos. Então, juntos fala de comunhão. Paulo reprova, então, as divisões que eles tinham. Paulo escreve sobre essas divisões. Estou ouvindo umas coisas de vocês aí que não estou gostando não, hein? Nisso aí não dá para louvar vocês não estou gostando. Aí depois ele reprova essa divisão que eles tinham, sectárias, né, divisões sectárias, e depois eles ensinam que na mesa com o Senhor é o lugar de comunhão. Então, a ceia é o lugar de reatar. Aliás, é o lugar não. Nós devemos reatar para estar em comunhão na ceia. Terceiro parágrafo, ou terceiro ponto da nossa lição, o modo de celebração da ceia do Senhor. Primeiro parágrafo: o que é participar indignamente? Eu sempre entendi isso aqui. É claro que em algum tempo da nossa vida cristã foi nos ensinado de uma forma equivocada, mas Paulo utiliza o termo grego anaxios. Anaxios, eu quero mudar essa cor porque anaxios, que é um advérbio. Um advérbio indica a maneira, isso é um advérbio. Um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa. Então, isso é um advérbio que indica a maneira ou o modo, deixa eu grifar essa palavra, como se faz alguma coisa. Advérbio, como se faz. Nós temos aqui também um adjetivo indica o seu estado. O adjetivo indica o seu estado. Se o advérbio indica a maneira como se faz, concernente à celebração da ceia, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. A tradução é anaxios, que é um advérbio e não um
adjetivo. Então, um advérbio indica a maneira e não o estado. Nesse sentido, nos diz aqui o nosso comentarista, ó. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo, à maneira, ao modo ou maneira como os crentes de Corinto estavam tomando ou comendo a ceia do Senhor. Então aqui não está falando de um estado, ok? Mas está falando de um modo, de uma maneira, de uma forma como se faz. Não é um estado. Então, em outras palavras, para eu ser claro e conciso e rápido, Paulo não estava falando sobre participar ou não participar da ceia em pecado. Não é isso. Às vezes a gente vê nos cultos de ceia, infelizmente até hoje, a gente vê uma palavra, uma mensagem de pressão psicológica. Irmão, vamos entender o seguinte, o camarada vem para o culto de ceia, já sabe que é ceia. Se ele vem é porque a gente tem que considerar que ele não está em pecado. Ele tinha que resolver isso lá. Aí não adianta chegar no culto de ceia e fazer uma pressão psicológica. Paulo está falando da forma como eles faziam. Ou seja, isso aqui é mais um pedaço de carne, mais um pedaço de pão. Carne não, né? Mais um pedaço de pão, mais um copo de um cálice de vinho que a gente está tomando. Não, não é. A ceia era uma celebração do dia do Senhor e aí eles precisavam entender isso, discernir, entender o que eles estavam fazendo. Segundo parágrafo, uma celebração reverente. Era uma celebração reverente. Eles tinham que entender o que realmente estavam fazendo e fazer isso com reverência. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado ou qualidade, a natureza, então, estado ou qualidade, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Ninguém é digno. O sangue de Jesus nos tornou dignos. A graça nos alcançou, mas ninguém é digno de participar da ceia. Aqui Paulo estava falando da maneira. Qual é a maneira que eles participavam da ceia? Ó, deixa eu grifar aqui para vocês. Qual é a maneira que eles participavam? Primeiro, de uma maneira desordenada, porque não esperavam uns pelos outros. Eles também participavam de uma maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de uma maneira irreverente, quando se embriagavam, porque eles tomavam vinho, e era um vinho, não era vinho fermentado, o vinho por si só tem a sua fermentação, não era bebida destilada, mas o vinho fermentava. Noé bebeu do fruto da vide e se embebedou, imagine nos dias do Novo Testamento. Então eles bebiam mais do que deveriam, e sem discernir que ali não era só mais um copo de vinho, que naquele momento era a ceia do Senhor. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ok, Paulo não está falando, e não está mesmo falando, sobre estar ali em pecado, mas se a simples, eu gostei demais disso aqui, ó, que o pastor José escreveu, se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer, então, de quem participa com pecados não confessados? Como eu disse aqui, para mim, eu entendo, o camarada vai vir para o culto de ceia. Se ele tiver alguma coisa que ele tem que consertar, um pecado que ele tem que procurar o pastor e confessar, ele tem que fazer isso antes do culto de ceia. Eu nem vim no culto de ceia. Eu não estou falando aqui de autodisciplina, eu estou falando de autoconsciência. Entendeu? Para ninguém achar, pastor, então o crente pode se autodisciplinar. Não, gente, não estou falando disso, não. Não estou falando de autodisciplina, estou falando de autoconsciência. Vamos falar de coisas ideais? Ideais? O que é algo ideal? É nós confessarmos os nossos pecados, aquele que precisa conversar com o pastor, a gente conversa. Resolva todos os pepinos, todos os problemas, resolve os BO antes do dia da ceia. Resolve lá a briga com a mulher, com os meninos, com os irmãos, e vem para a ceia feliz da vida. Celebrar e trocar o cálice com o irmão, trocar o pão com a esposa, e glória a Deus, pronto. Pastor, esse negócio de trocar o cálice, não, isso é só um ato litúrgico, né? Fica tranquilo. Isso não acontecia lá, não. Estou falando, é só um ato simbólico, litúrgico, que é possível fazer. Mas resolve os problemas antes da ceia, ok? Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral.
Nós não precisamos celebrar funeral de Jesus. Nem túmulo Jesus comprou, porque ele precisava só de 3 dias para sair de lá. Então a gente não faz funeral de Jesus, porque Jesus está vivo. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. De abundante alegria, ok? Vamos lá, 3 considerações importantes a se fazer a respeito da ceia. A ceia foi instituída a partir da Páscoa, eu já falei isso aqui, então vou só citar, que era celebrada em família. Quem é a família de Jesus? Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21. Está lá, quem é a família de Jesus. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então, a ceia é uma celebração em família, porque ela foi celebrada a partir da Páscoa. É só a gente entender. Por que Jesus celebrou a partir da Páscoa? Porque era uma celebração em família, e família precisa estar em comunhão. Ah, pastor, eu não estou crente, não. Então, você não está pertencendo à família, meu filho. Você está meio assim, filho pródigo. Tem que voltar, e volta depressa, porque a porta está aberta para te receber. Segunda consideração importante. A ceia pode ser ministrada a quem não é batizado? Não, por que não? Porque o batismo, nós estudamos na lição passada, na aula passada, é uma declaração pública da nossa fé. O batismo é uma declaração pública da nossa fé. E aí, é claro que na ceia do Senhor ali, ó, o próprio Jesus, quando celebrou a ceia, já tinha sido batizado. Então, a gente tem algum, como eu disse, não dá tempo de entrar nos detalhes disso aqui, mas nós temos uma indicação de que o batismo é o ato da pessoa de declarar a sua fé em Jesus. Ela diz, uau, agora eu pertenço à família, estou na família, gente, cheguei, estou em comunhão. Aí ela participa da ceia do Senhor, ok? Criança pode participar da ceia do Senhor? Não, porque criança não foi batizada. Nós estudamos na aula passada que criança não batiza. Entendeu? Ah, pastor, mas não, irmãos, nós temos que ter uma reverência, uma situação importante em relação a isso. Depois a gente faz um seminário só sobre a ceia. Terceira consideração importante, o que fazer com o que sobra dos elementos da ceia? Eu cresci na Assembleia de Deus e antigamente a gente jogava fora, jogava os pão, despedaçava, papai despedaçava. Eu vi o papai depois de ceia fazendo só despedaçando o pão na água corrente para ir embora. Era assim, alguns cuidados que a gente tinha. A gente sabe, teologicamente, preste atenção, pelo amor de Deus, no que eu vou falar aqui. Preste atenção, pelo amor de Deus. A gente sabe que, teologicamente, acabou a celebração, acabou o efeito, acabou a celebração, acabou ali aquele memorial. Até porque não é transubstanciação, não se transforma, e nem consubstanciação, nem contém. É, na verdade, uma celebração. Né? É um ato festivo, é uma celebração que nós fazemos, não foi isso que nós aprendemos aqui, ó? É uma tradição, é ali um simbolismo. Então, acabou a celebração, acabou o simbolismo. O que você quer dizer, pastor? Escuta, pelo amor de Deus, que eu vou te falar, gente. Escuta. Tem hora que eu fico pensando que eu não devia nem falar umas coisas aqui, que era um negócio para falar mais em sala de aula. Mas vamos lá, pelo amor de Deus. Registre isso aí, Gustavo, porque isso aí tem que ficar muito bem registrado. Gustavo é o que faz a edição da aula aqui. Não edita, não corta isso, tá, Gustavo? Beleza? Ouviu, Gustavo? Presta atenção, pelo amor de Deus. Acabou a celebração, acabou o simbolismo. Pastor, pode dar daquele pão para os meninos? Poder pode. Bíblica e teologicamente falando, poder pode. Poder pode, gente. Pastor, então, na sua igreja, o senhor deixa os diáconos dar? Não, não. Por que não? É preciso que nós tenhamos um ato cerimonial com as ordenanças de Jesus. É preciso. Isso é importante para a educação do filho, para a criação do filho. Isso é bonito para a consciência cristã do filho, entendeu? Falar para ele, filho, ó, então, aquilo lá que a gente faz é a ceia do Senhor, filho. Aquilo tem uma sacralidade, sabe? É algo sagrado. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos repetindo um ato de Jesus. Jesus está presente conosco, vendo o que nós estamos fazendo. E Jesus comeu. A Bíblia não fala o que Jesus fez com aquilo que sobrou da ceia da Páscoa. A Bíblia não fala. Não é? Até porque o cordeiro tinha que ser comido por inteiro, não podia sobrar nada. Mas o pão, as ervas amargas, a Bíblia não fala. O cordeiro tinha que ser comido por inteiro. Aí Jesus usou, foi o pão e o vinho. Sobrava? Talvez sim, talvez não. Não sei. O cordeiro eu sei que tinha que ser comido por inteiro na Páscoa. Mas o pão e o cálice e o vinho, pode ser que sobrava. Então, ó, nós temos uma lacuna aqui.
Bíblica. Agora, bíblica e teologicamente falando, nós sabemos que se é um simbolismo, se é um memorial, acabou o ato, acabou o simbolismo. Repito, na prática, pode-se comer daquele pão que sobrou ali, o que foi orado? Poder pode, mas eu não recomendo que faça. Os nossos filhos, a igreja, precisa entender, não, filho, isso aqui foi um ato cerimonial. Então, ó, isso aqui é tão sagrado, tem tanta sacralidade, é algo tão belo para nós, que nós vamos desprezar isso aqui que sobrou, para que a gente tenha isso em grande sacralidade. E aqui, gente, é uma recomendação. Ah, pastor, mas eu quero comer. Ó, bíblica e teologicamente, nós não temos nada a condenar. Mas eu não sugiro que faça, eu não defendo que faça. Ah, pastor, na sua igreja, só autoriza que faça? Não, acabou ali, irmão. A gente acaba com aquilo ali e tudo. Ó, eu nessa parte, irmão, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Olha aqui para o professor, pastor Anderson Silva, professor da Academia de Pregadores. Nesses aspectos de espiritualidade, eu sou radical. Eu sou radical. Ai, pastor, então eu posso levar um pedacinho de pão na bolsa para dar ao meu filho? Porque o meu filho fica vendo outras pessoas comer um pão, ele quer comer um pedacinho de pão. Meu irmão, pão você dá seu filho para comer em casa todo dia. Ensina para ele desde a infância, não leva, não dá pão. Ensina para ele criar o desejo de participar daquele ato, entendeu? Fala com ele, não, filho, olha, esse momento aqui é um ato especial, maravilhoso, com ordenança de Jesus. Ó, nisso aqui, filho, nós estamos lembrando de um momento que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Tá vendo? Hoje o pastor que está servindo pra gente, através dos diáconos, tá vendo? O pastor está celebrando a ceia, os diáconos estão servindo, mas haverá um dia que Jesus vai servir a gente nas bodas do Cordeiro. Então, eu, particularmente, eu nunca levei pão para os meus filhos comer, um pouquinho de suco de uva para eles beberem, quando veio os irmãos celebrando, eu sempre ensinei para eles, ó filho, ó minha filha, olha, tá vendo isso aqui? Isso é um ato que você deve desejar. Irmãos, é isso. E os filhos aprendem. E os filhos aprendem. Aí, pastor, mas vai aguar? Água não, irmão. Aguava lá na roça, quando a gente era criança. Hoje, os meninos água não. Pode ficar tranquilo. Então, o que fazer com os elementos da ceia? Despreza. Despreza. Tem alguma recomendação bíblica para isso? Não, mas despreza. É mais prudente. Quarta e última consideração. A ceia pode ser celebrada para não crentes? Não, já falei disso aqui. A ceia é celebrada em família. Se eu falei que a gente não pode celebrar nem para os que não são batizados ainda, que é um entendimento que a gente tem, muito menos para não crente. Muito menos para não crente. Ah, mas os não crentes têm que participar do corpo de Cristo, porque Cristo é a salvação. Não, irmão, não é não. A salvação é o reconhecimento do sacrifício de Cristo no Calvário. Aí sim, Jesus celebrou a ceia com quem já era discípulo, ok? Quem já era discípulo. E ó, vou só deixar uma dica aqui que eu vou encerrar a aula agora, porque já passou 8 minutos aqui do nosso tempo normal de aula. Só deixar para você estudar. Judas participou da ceia? O que você acha? Comenta isso aí nas nossas aulas. Um grande abraço, Deus te abençoe. É um assunto, assim, polêmico, intrigante, é um assunto maravilhoso de se estudar e que merece ser ensinado na igreja, não somente aqui na escola dominical, mas também de forma corriqueira e lembrado para que nós não esqueçamos. Sobretudo, que celebremos a ceia do Senhor com muita alegria, com um senso de vitória e, sobretudo, com a expectativa da sua volta. Deus te abençoe. Grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa aula na semana que vem, em nome de Jesus.